Amém? Êxodo 17. Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Obrigado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que ninguém venha sair aqui por estas portas dizendo que hoje o Senhor não falou comigo, Senhor. Mais uma vez te peço, usa a minha vida, usa esse local, Deus, para transmitir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aqui então a primeira batalha do povo de Israel. Eles saem do Egito, Deus dá uma volta para eles não passarem diante dos filisteus, para não passar pela primeira batalha. E aí então, você sabe da história, eles saem do Egito, coisa boa, estão libertos agora, e agora eles vão atravessar o Mar Vermelho. Moisés estende aquela vara, abre o mar, coisas extraordinárias eles vivem. E agora, depois eles têm sede, e aí só tem águas amargas. Vai lá Moisés e muda de novo aquilo lá para água saudável. E esse povo vive milagre atrás de milagre, vive bênção atrás de bênção, né? Primeiro eles são libertos e agora eles vivem uma vida bacana, né? Agora eles têm ali Deus com eles nas batalhas, Deus que abre o mar, Deus que transforma a água amarga em água saudável, em água pura, coisa boa. Só que agora eles têm que enfrentar um tal dos amalequitas. Deus tira eles do caminho para não enfrentar os filisteus, mas eles têm que enfrentar os amalequitas. E o que eu fiz para os amalequitas? Nada. Já viu aquele tipo de gente que por nada arruma confusão com você? Esses são os amalequitas, né? Esses são os amalequitas. Não pode ver ninguém tranquilo, suave na nave que vai perturbar. Esses são o tal dos amalequitas. Vamos perturbar esse povo de Israel. E os amalequitas são ali, né, da descendência de Esaú. São um povo briguento, são um povo truculento, né? São um povo maldoso. A primeira coisa que eles vão matar são mulheres e crianças, a sangue frio. E esses são os amalequitas. E agora eles vão agora, depois de experimentar milagres, eles vão passar por outro desafio. Não é porque você viveu o milagre, as coisas abriram para você, que você não vai ter novos desafios, né? E agora tem os amalequitas na frente deles. E os amalequitas já são bom de briga, já tem suas armas, e o povo de Deus não. Aquele povo é a primeira luta que eles vão fazer como um exército, é a primeira batalha que eles vão ter de verdade agora, mano a mano, é a primeira vez que eles vão lutar. Coisa boa é quando a gente tem promessa de Deus, vocês vão chegar lá na terra Canaã, na terra prometida, mas dura coisa é quando no meio do caminho se tem desafios. Qual a sua posição quando você tem desafios? Vai para cima? Ou deixa o inimigo tirar com a sua cara? Povo de Deus não, povo de Deus vai para cima, sim ou não? E aqui, esse povo de Deus agora está ali diante do desafio, e aí Moisés fala: Josué, separa. Fala comigo, separa.
Escolhe. Qualquer um não, escolhe pessoas que vão lutar com vocês. Escolhe, você precisa escolher pessoas que vão estar com vocês em dias de batalha. Não adianta você chamar qualquer um para batalhar com você, ele só vai ter volume. E aí, separam homens lá, ó Josué, vai indo para a batalha, que amanhã eu vou para o cume de outeiro, né? Eu vou lá para o monte. Para quê? Para orar por vocês. E esse mesmo povo que está experimentando essa vitória, que você vai ver que Deus deu vitória para eles, é esse mesmo povo que vai enfrentar os amalequitas no Números 14, 40, só que agora no momento de rebelião. Estou abrindo um parênteses na mensagem aqui, porque esse mesmo povo que venceu os amalequitas com Moisés é o mesmo povo que vai perder uma batalha porque se rebelou contra Moisés. Não é porque é o mesmo povo que você vai ter a vitória, é porque agora eles estão sem o líder, sem o Moisés, porque agora eles estão se rebelando contra Deus e eles vão apanhar lá na frente, tá? Porque rebelião não leva nós a lugar nenhum, não nos leva a vitória não, tá? E agora eles estão no caminho da vitória. É coisa boa, pastor, caminho da vitória, é isso que você vai falar hoje? Não, não é isso que eu vou falar hoje não. E nesse caminho de vitória, nesse momento de vitória, eles estão lá lutando e tem 3 camaradas que estão lá no monte: Moisés, Arão e Hur. Se eu falar para você de Moisés, você vai saber quem é Moisés. Moisés é o libertador, Moisés é aquele que foi criado pela filha de Faraó, aquele que foi criado no Egito, depois foi para Midian, e agora é o libertador do povo de Deus. Aquele que foi colocado no cestinho, Deus cuidou, é esse mesmo, esse é o Moisés. Até o meu filho sabe quem é Moisés. E Josué era o líder, era o cara, né? Josué, todo mundo também conhece, é o rapaz que acompanha Moisés diariamente, é o rapaz que depois que Moisés morre, Deus chama ele para ser o líder, para ser o estrategista, porque esse era Josué. Se é um cara de estratégia, ele é Josué. Tá? E se eu falar de Arão? Arão é irmão de Moisés, Arão é sacerdote, Arão é aquele que falava, Moisés falava e ele falava para o povo. Ok, até aí tudo bem. E se eu te perguntar, e Ur? Quem é Ur? Não é Ur dos caldeus. Quem é Ur? Um de cada vez. Quem é Ur? Ur. É o Ur. Ur é aquele que está lá com Moisés. Ur é aquele que está lá com Arão. Ur é aquele que vai estar junto com Moisés, junto com Arão, orando por Josué, mas ninguém sabe quem é Ur. Mas ninguém ouviu falar de Ur. Sabe quem é essa? É uma geração que Deus está levantando nesses últimos dias. Aquele que vai fazer a diferença, mas ninguém vai saber quem é. É aquele que vai segurar a mão de Moisés. É aquele que vai segurar a mão de alguém que está cansado, que vai segurar ali. O povo vai ter vitória, mas ninguém vai saber quem é. Uma geração de voluntários. Qual é o ofício de Ur? Não sei. De onde vem ele? Até agora não sei. Gente comum, gente como eu e você. Gente simples, gente que simplesmente resolveu entregar a sua vida para Jesus e que resolveu trabalhar em favor a Jesus. É aquele que resolveu levantar as mãos, segurar as mãos de alguém e interceder pela vida de alguém sem ser reconhecido quem é. Salmo 110 é o salmo mais citado. Não é o 23, não é o 91, mas o 110 é o mais citado, é o que fala da igreja que vai vencer vitoriosamente por causa de Jesus. Vamos lá, 110, 3. Quando convocares as suas tropas e o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Quando convocares as suas tropas, o seu povo se apresentará voluntariamente. Deus está convocando um povo para ser voluntário e ser o exército de Deus. E esta é a geração que Deus quer levantar, uma geração de pessoas que se doam voluntariamente. Gente simples, como eu e você.
Gente que arregaça as mangas só porque tem o coração voltado para Jesus. Gente que resolveu entregar sua vida a Jesus porque sabe quem você era e quem você é hoje. Só porque sabe o que Jesus fez na sua vida. E essa é a geração dos dias de hoje. Mas o que eu preciso fazer para ser uma geração de voluntários? Eu gosto daquele slogan da Nike, né? Just do it. Just do it. É assim que está escrito? E o que quer dizer aquilo lá? Apenas faça. Pastor, o que eu preciso fazer? Tanta coisa que você tem para fazer, tanta coisa que você pode fazer. Apenas faça. Diga para alguém aí, apenas faça. E nós precisamos estar dispostos a fazer. Precisamos estar dispostos a arregaçar a manga. E momento de pandemia é o melhor momento para você fazer alguma coisa. Porque, irmãos, não é tirando proveito disso não, mas você tem tanta gente triste nos dias de hoje, tanta gente passando por luto, e você pode liberar uma palavra para essa pessoa. Você conhece pelo menos alguém que perdeu um emprego, e você pode falar de um Deus que abre portas para ela. Você vê tantas pessoas enfermas e com medo, você sabe que um Deus que tem um amor que tira, lança fora todo medo, e você pode falar dele. Você não precisa ser um pastor, um evangelista, ter ali as patentes para você fazer algo para Deus. Você não precisa ser Arão, você não precisa ser Moisés, você não precisa ser Josué, mas você pode ser Ur. Claro que vai ter Josué, claro que vai ter Moisés, mas também tem Ur. Tem o povo que está lutando ali no meio com Josué. E a gente pode ser um desses. Salmo 110, 3, trajando vestes santas. Porque também não adianta só servir. Tem que servir de maneira certa. Tem que servir com integridade, com caráter. Tem que aí ter santidade na sua vida. Não basta servir, não basta fazer de qualquer jeito, não basta ser um voluntário, mas tem que fazer trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens, agora é para você, jovem, os teus jovens virão como orvalho. Não precisa ter idade, pode ser qualquer idade. Desde o romper do dia, fala de urgência, de disposição. Acabou o tempo dos preguiçosos, está na hora de eu e você fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer, comissionados a fazer. Glória a Deus. E quem é a geração Ur? Quem são os Ur dos dias de hoje? Pessoas anônimas. Pessoas que fazem as coisas acontecerem, que fazem toda a diferença, mas não são reconhecidos. Aliás, não são conhecidos. Claro que vão ser reconhecidos, mas não são conhecidos. E uma geração, onde eu vim dessa geração, né? Não sou tão velho no evangelho, mas eu vim dessa geração, eu vim de igrejas onde tem toda aquela ordem eclesiástica. E claro que a gente respeita isso, a gente vai fazer isso aqui hoje também, nesta manhã. Mas, não, tem que ser o pastor. Eu tenho que ser, primeiro ser reconhecido pelo pastor, para depois fazer. Mas, porque a gente vem de uma geração, ou vem de igrejas, onde, claro que você precisa respeitar as autoridades, mas se você não tem patente nenhuma, você não pode fazer nada. Irmãos, outro dia, quando eu falei outro dia, meu cunhado deu risada. Outro dia lá no Japão, 15 anos atrás, outro dia. Não posso falar da antiguidade, mas há dias atrás, a gente trabalhava numa igreja, irmãos, que tinha um cercadinho na igreja. E só podia subir no cercadinho pastores e presbíteros. Só. Se você subisse lá e não fosse um deles, irmão, o fogo de Deus... E sabe o que aconteceu? O carpete da igreja apodreceu. E o japonês tinha acabado de receber a Jesus, queria fazer alguma coisa na igreja. Vamos trocar os carpetes? Vamos. Trocamos todos os carpetes do templo, coisa mais linda. E agora tem que ser do altar. Um irmão vai embora, outro vai embora, e fica eu e mais um. O outro era presbítero, e ficou eu lá, olhando para a cara dele. Vai sozinho lá. Porque o temor, o medo, né?
causado aquilo tudo. Não, você não pode subir lá não. Se você subir, você já sabe. Vamos resolver essa parada agora. Ô pastor, precisa trocar o carpete lá, e o fulano está sozinho. Eu vai deixar eu subir ou não? Pode subir, filho. Aí, já viu, né? Ô Jesus, começa a orar, Senhor, e começa a trocar o carpete, começa a colocar. Aí entra pela porta um outro irmão. Aquele lá, desse tipo mesmo. Irmão Reginaldo, pelo amor de Deus, desce daí. O irmão estava mais com medo que eu. Desce daí. Por que, irmão? Estou trocando o carpete. Desce daí que Deus pode. Irmão, já falei com o pastor. Eu não me responsabilizo. O irmão vazou. Foi embora daquilo. Irmão, nós estamos precisando de uma geração que precisa respeitar sim. Mas irmãos, religiosidade não. Tem coisa que você precisa fazer e você não precisa ser alguém de alto nível para trocar um carpete da igreja. Você não precisa ter um alto nível para limpar o banheiro da igreja. Você não precisa ter um alto nível para colocar as coisas no lugar da igreja. Você pode ser um anônimo. Você pode ser alguém que vem e ninguém viu. Vou te perguntar hoje, quem limpou o banheiro da igreja hoje? Ninguém sabe. Quem arrumou a ceia hoje? Ninguém sabe. Essa é a geração que Deus está levantando nos dias de hoje, que vai fazer coisas extraordinárias para Deus e ninguém vai saber quem foi que fez. Na hora da vitória, talvez o nome de Josué foi mencionado, e foi mencionado. O nome de Moisés foi mencionado. O nome de Arão foi mencionado. E o nome de Ur? Não foi. Está aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés está aqui, Josué está aqui, e Ur? Mas Ur é uma pessoa que não se importa com isso. Ele estava lá para fazer, eu vou fazer e ponto final. E no coração dele está assim: eu fiz parte disso. Eu fiz parte disso. Ur não é citado, mas ele era o segurador das mãos de Moisés. Coisa boa. Salmo 110, Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com tristeza. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor é um privilégio. Servir ao Senhor é honra, é alegria servir ao Senhor. O povo teve vitória. O povo cresceu. O povo venceu os amalequitas. Por causa de quem? Por causa de Moisés que estende a mão? Sim. Por causa de Josué que está na batalha? Sim. Por causa daquele povo que estava lutando? Sim. Mas tinha Arão e Ur segurando as mãos dele, para que Deus pudesse dar vitória para aquele povo. Ur era um camarada leal ao seu líder. Você precisa ter lealdade. A gente precisa ser leal. Sabe aquela... Jesus, perdoa. Aquela frase: eu só sirvo ao Senhor, não sirvo ao homem. Quem já ouviu isso? Ou talvez até você fale isso. Eu só sirvo ao Senhor, mas não sirvo ao homem. Pessoas assim, desculpa eu te falar a verdade hoje, pessoas assim, porque estão magoadas com algum líder do passado, não foram curados ainda, e ficam com essa frase do coração. Se você vai servir ao Senhor, você precisa ter alguém, para você estar debaixo de. Amém? Só sirvo a Deus. Claro que você serve a Deus, mas tem uma liderança. Tem um pastor, tem líderes de departamento que você precisa estar debaixo de. Não gosto desse negócio. Então volta à sua igreja, aí você vai ver o que é bom. Seja líder, você vai ver o que é bom. Porque pessoas assim ninguém segue. Não tem estabilidade, não tem firmamento. Não gosto de você, japonês. Eu vou comprar 10 cadeiras, vou comprar uma mesa de som melhor que a sua, um microfone melhor que o seu, e vou montar uma igreja na sua frente. Pode montar. Irmãos, tudo que nós fazemos, estamos debaixo de. A gente não abriu uma igreja porque a gente quis abrir uma igreja.
A gente abriu uma igreja porque Deus deu um sonho para nós. E a primeira pessoa que a gente procurou foi o nosso líder, o apóstolo Cleiton. E aí ele liberou a gente abrir uma igreja assim. A gente não simplesmente falou assim: pastor, não concordo com o senhor, vou botar uma igreja. Isso não funciona. Vou te mostrar por que não funciona coisas assim. Porque você precisa ter lealdade. Êxodo 24, você lê na sua casa depois. Êxodo 24, 12, 18, você marca aí. É a segunda vez que a Bíblia vai falar de Ur. Na primeira vez, é o que nós lemos em 17, em Êxodo 17. Ele sobe, ele segura o braço de Moisés. Na segunda vez, em Êxodo 24, 12, quando Moisés vai subir o Monte Sinai para falar com Deus, para receber a pedra dos 10 mandamentos, para ficar 40 dias com Deus. Quando Moisés sobe, ele precisa agora instituir um juiz, ele precisa deixar alguém para tomar conta do povo, para falar para o povo que eles estão certos e eles estão errados. E quem Deus vai colocar no lugar de Moisés? Arão. E? Adivinha? Arão e? Fala mais forte. Arão e? Ur. Ur era quem? Um segurador de braço. É difícil segurar braço? É difícil segurar braço de alguém? Você precisa ter um curso de teologia para segurar braço de alguém? Você precisa ter um ofício para segurar braço de alguém? Segurar braço de alguém só vai cansar um pouco o seu, sim ou não? Mas você precisa ter aí uma oratória rebuscada, uma palavra bonita para falar, para ser um segurador de braço. Precisa. Mas olha só, de um segurador de braço, Deus promove Ur. Deus dá um up na vida de Ur. Deus coloca algo a mais na vida de Ur agora. Agora de segurador de braço, ele é promovido a juiz. Agora ele vai julgar o povo. Agora ele vai ser o chefe do povo. De segurador de braço, ele vai ser promovido agora. Eu quero dizer algo para você aqui nesta manhã. Quando você é leal a alguém, quando você é leal ao teu chefe, quando você é leal ao teu pastor, quando você é leal ao teu líder, quando você é leal à tua esposa, tem promoção de Deus para a sua vida. Tem gente que está onde está porque foi leal a alguém um dia. Tem gente que só está agora em chefia e está em juiz agora porque um dia segurou a mão de alguém um dia. O camarada era só um segurador de braço. Não falaram o nome dele. Não falou meu nome. Não brinco mais com você não, Moisés. Não quero mais falar com você não, Moisés. Porque olha, segurei o teu braço a manhã inteira aquele dia. Você nem falou do meu nome. Você nem citou o meu nome. Eu acredito que o Ur só se fez assim, ó. Deus, você sabe, né? O que eu fiz para Moisés, né, Deus? Você sabe, né? Você sabe que eu segurei o braço, Deus, mas a minha hora vai chegar. Eu quero dizer algo para você aqui nesta manhã. Continua sendo fiel, continua sendo leal, porque a tua hora também vai chegar. Seja fiel. Não. Esse negócio aí de ser leal, esse negócio... Ih, pastor, ó, o senhor está falando com a pessoa errada hoje, pastor. Eu estou falando aí, mas ó, quero nem saber, viu? Vou continuar na mesma vida aí, pastor. Veja bem, Ur foi leal a Moisés. E lá na frente, Deus deu um up na vida dele. Esse mesmo povo que venceu a batalha lá embaixo, se rebelou a Moisés e perdeu uma batalha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vale a pena ser leal ou não? Lá na frente, eles se rebelam contra Moisés e apanham dos amalequitas. Tem muita gente que continua apanhando na vida porque não torna-se leal a alguém, não quer se submeter a ninguém. Só sirvo a Deus. Ok, eu também só sirvo a Deus, mas eu estou debaixo de. Ok? Nunca fale mal da sua liderança. Nunca fale mal da sua chefia. Desculpa o que eu vou falar agora aqui. Quem fala mal dos outros são pessoas medíocres. E pessoas medíocres só sabem falar mal dos outros. Tem uma pastora que disse essa frase. Você acha que o Steve Jobs tem tempo para falar mal de alguém? Você acha que pessoas grandes
têm tempo para falar mal de alguém na internet? Você acha que pessoas têm tempo para perder, para ficar falando mal de alguém? Faça igual a gente fala, não gostou de mim? Fala com o Batman e segue para a vida. Anda com pessoas que vão te fazer chegar a algum lugar. Seja leal às pessoas que te acobertam a tua vida. Não sejam leais às pessoas que estão ali no momento de rebelião, que vão fazer igual aquele povo, vão perder a batalha. Mas não concordo. Não concorda? Fala na minha cara. Não concordo? Fala na cara do seu chefe. Mas não fica fazendo burburinho naquela empresa. Não fica fazendo fofoca com rodinhas, falando mal das pessoas. Chega na pessoa que você precisa falar o que você está pensando e fala a verdade. O máximo que você vai ter, eu não gostei, você está mandado embora. Pelo menos você não precisa mais ser leal à pessoa que você não gosta. Posso continuar? Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, aquele povo lá embaixo, eles estão em rebelião de novo. Olha, eles estão em rebelião. Eles estão fazendo o que agora? Tira os brincos, tira os ouros, tira os pingentes, que nós vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorarmos. Vai que Moisés não volta. E aí eles estão começando a fazer um bezerro de ouro. Sabe quem vai confrontar aquele povo? Arão e Hur. E aí historiadores, a história de Israel, ou até mesmo aquela novela que passou dos 10 mandamentos, vai mostrar Hur brigando com aquele povo a respeito de valores. Nós não podemos fazer bezerro de ouro, nós não podemos adorar a outros deuses. Sabe o que aquele povo faz? Mata Hur. Porque depois você não ouve mais falar de Hur. Eles matam Hur, mas Hur, ele morre porque ele está confrontando aquele povo que está em rebelião. Porque Hur, além de ele viver em santidade, além de ele viver em lealdade, é um homem que não negocia princípios. Eu e você precisamos entender algo nesta manhã. A gente trabalha no mundo secular, a gente trabalha lá fora, mas a gente não pode negociar princípios. Princípios são princípios. Princípios é aquilo que você tem dentro do seu coração, aquilo que Deus fala a seu respeito, você não pode negociar. Não negocie valores. Segundo a história dos hebreus, Hur morre. Por quê? Porque ele não quer participar do bezerro de ouro, e ele diz para aquele povo não fazer o bezerro de ouro, e aquele povo faz. Mas Hur tinha um compromisso com a santidade, isso não cabe a mim fazer. Mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo, filho de Deus. Mas está todo mundo. Você tem que servir em santidade. Não basta servir de qualquer forma, você tem que fazer da maneira correta. Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele não apenas perdoa pecado, Ele nos dá poder para vencer todo o pecado. Deus não apenas perdoa o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, Ele nos dá poder para vencer o pecado. Porque muita gente só quer o perdão de Deus e continua vivendo uma vida carnal, uma vida que alimenta a carne. E precisamos de uma geração que tem Jesus como o Senhor absoluto na nossa vida. E Hur, ele cria uma geração de gigantes espirituais. Êxodo capítulo 31, verso 1 e 11. Êxodo capítulo 31, verso 1 e 11. Você vai ver Deus falando de Hur de novo. Só que Hur morreu em 24, ok? Agora ele está em 31. E o que acontece aqui? Deus agora ele começa a escrever para Moisés: ó, eu quero assim o tabernáculo, eu quero assim ali o Santo dos Santos, eu quero ali que coloca a arca ali nesse lugar. E olha, eu vou te falar uma coisa aqui, ó, né? Você vai colocar lá, né? Para fazer essas coisas, um camarada chamado Bezalel. Você que vai ter filho, Bezalel. Nome bonito para filho? Bezalel, filho de Uri e neto de Hur. Achou aí? Aqui está filho de Hur, né? Filho de Uri, o meu é Uri, e filho de Hur, neto de Hur, né? Neto de Hur. Deus faz isso para honrar a lealdade de Hur, para honrar a paixão de Hur.
para honrar o serviço de Ur. Assim como Ur, a nossa geração vai produzir gigantes espirituais. Assim como Ur produziu ali o seu filho e o seu neto, Deus vai produzir através de você uma geração de gigantes espirituais. O teu filho vai voar no espírito, o teu neto vai decolar no espírito, os seus bisnetos, a outra geração vai voar em Deus, em nome de Jesus, amém? E esse é ele, essa é a geração Ur, um segurador de mão, que de repente vira juiz, e aí ele vai julgar o povo mata ele, e aí ele é lembrado por Deus, ele é lembrado por Deus. Cada coisa que você faz para Deus é uma semente que você coloca nas mãos de Deus. Cada coisa que você faz para Deus é uma semente, e a recompensa vem. Pode não vir na sua geração, mas vai vir na geração dos teus filhos e dos teus netos. Você crê nisso? Toda vez que eu olho para o Dani, a gente ora, fala: Senhor, acrescenta nele, Senhor, uma porção dobrada, triplicada, quadruplicada desse menino, Jesus. Eu fico vendo meu filho com 7 anos, já começa a contar a história que eu fui aprender com 42 anos, querido. Olha que vantagem. Eu falei para ele: você está em vantagem comigo, viu, filho? Porque o pai foi ouvir falar desses camaradas aí, com 41, 42. Você já está ouvindo falar. Você está com 30 anos de vantagem do pai ainda. Você está em vantagem do seu pai ainda. Coisa linda foi ver meu filho hoje, quando meu sogro ajoelhou, ver meu filho ajoelhado. Eu falei: Senhor, a gente precisa criar os nossos filhos no temor de Deus, para eles serem gigantes espirituais. Talvez você não é um pastor, mas o teu filho pode ser um pastor. Talvez você não é uma diaconisa, mas a sua filha, o seu filho pode ser um desses. Talvez o teu filho possa ser um apóstolo amanhã, possa ser um reverendo amanhã, possa ser um Ur. Mas ele só vai ser porque eu e você, nós ensinamos eles a andar no caminho em que eles devem andar, e ele nunca se desviará dele. Nós sempre trabalhamos na obra, sempre. Depois que Jesus pegou a gente, ou me pegou, nosso prazer foi sempre servir ao Senhor. Desde colocar carpete no chão, como levar o carro dos irmãos no estacionamento, numa subida quase igual a essa aqui, e voltar no meio daquela neve, com os pés cheios da neve, os irmãos adorando o Senhor dentro da igreja, e a gente lá, também adorando o Senhor lá fora, com o pezão na neve, levando o carro dos irmãos, enquanto eles assistiam o culto. Irmãos, lá na igreja não se levantava para pegar água, não. Lá os obreiros ficavam com a água gelada na mão assim, ó. A irmã só fazia assim, ó. Era aquela igreja, irmãos, que era pouca palavra e muito poder. Porque a igreja, quando não tem muita palavra, Deus manifesta de uma outra forma, ok? Quando Deus não liberta na palavra, Ele liberta aqui na mão mesmo. E aí os irmãos, pelo menos uns 10 aqui, por culto caía. Pensa na japonesa forte, irmãos. Caía. E o homem não podia segurar a mulher, não. Era mulher segurar a mulher. E eu olhando minha irmã, minha esposa, eu falava assim: você tem que segurar só ela, que é a irmã. Jesus. E assim a gente fazia a obra. A gente chegava nervoso na igreja, porque a gente também é crente, mas é carnal também, às vezes, bom. Quem nunca chegou nervoso na igreja? Não, você não, né? Você nunca chegou e falou: o que eu vim fazer aqui hoje? Eu devia estar aqui hoje. Nunca chegou assim não, né? Aí o pastor olha para a sua cara: irmão, vem orar aqui. Eu nunca passo por isso não, né? Não, né? Você sempre chega com cara de anjo assim, o pastor: olha, está com cara de anjo hoje, vem orar, é? Não, a gente chegava todo dia lá, até o CD caiu, saiu do anjo. Aquele dia foi legal, né? E aí catou o CD não... Catou o CD aqui, irmão, chegamos no culto, a irmã atrasou a gente, chegamos lá, levamos a irmã, chegamos lá, aí a gente chegou com aquela cara assim de anjo lá em cima, lá no templo. Aí o pastor olha e fala assim: irmão Reginaldo, irmã Juliana, vem orar. Eu só olhei para a cara dela e falei assim: Jesus. É nesses dias que Deus vai provar a gente. Não estou preparado. Não está preparado para orar, irmão? Não tinha essa não. O pastor aqui é bonzinho ainda, né? Irmão, tem uma oportunidade. Não estou preparado hoje, pastor.
Daqui a 2 anos só me chama. Hã? Não, irmão, não tinha essa não. E aí a gente veio para cá, eu gravava os áudios do apóstolo, filmava, né? Ai, Jesus, esse dia eu fui lá na sede, segunda-feira, o irmão me pegou na porta e falou assim: pastor, o senhor lembra dos cultos de quarta-feira? Ai, meu Deus, o que era aquilo, irmão? Os pastores pegavam o nosso pé, né, irmão? Foi tudo bom demais, né? Eu estava lembrando esses dias, o maior prazer é quando eu era chamado para pregar nas quartas-feiras, a pastora Cida. Aquela multidão de gente, né, pastora? Jesus amado, que era bom, irmãos. Pregar para 10, para 20, para 100. Como é bom, porque a gente é apaixonado por o que a gente faz. Me chamava para pregar numa igreja, me dar uma oportunidade para dar uma sala, o coração pulava. Aí tinha que esperar de novo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e ninguém chamava para pregar. Mas eu nunca me rebelei, irmãos. Sempre honrando a nossa liderança. Sempre honrando. O nosso prazer é esse: servir a Deus, servir ao Senhor. E tudo que nós fazemos para Deus é uma semente. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu amor? O que você tem feito com esse amor grande que está dentro de você? O que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com os seus talentos? O que você tem feito com os seus recursos? Deus quer levantar uma geração diferente. Deus quer levantar uma geração que serve ao Senhor com alegria. Talvez não era essa palavra que você queria ouvir aqui nesta manhã, mas é essa palavra que Deus colocou no meu coração desde segunda-feira. Deus quer levantar uma geração de pessoas que vão fazer uma diferença nessa geração. E você não precisa ser um apóstolo, ser um pastor, ser um profeta, ser uma diaconisa, um diácono, para fazer algo ao Senhor. Faça ao Senhor, mesmo no anonimato. Você tem recursos hoje que nós não tínhamos anos atrás. Você tem um tal de um WhatsApp, um tal de um Instagram, que você pode falar de Jesus para alguém, que você pode levantar e sustentar os braços de alguém, as mãos de alguém. Deus quer um exército de voluntários para servir com paixão, com alegria, e não para ser reconhecido. Um exército de pessoas leais, pessoas íntegras, pessoas nobres, gente que está disposto a segurar os braços do líder, segurar os braços daqueles que estão com as mãos cansadas. Uma geração comprometida com a santidade, uma geração compromissada ali com Deus, que vai reproduzir gigantes espirituais. Deus está buscando essa geração. Eu podia estar servindo a Deus no Japão. Eu podia estar servindo a Deus numa outra igreja. Eu podia estar mais tranquilo, mais suave. Eu podia estar numa outra igreja, sem me preocupar com aluguel, sem me preocupar com conta de água, com conta de luz, sem me preocupar com você. Nós vamos visitar uma igreja, irmãos, enorme, as 2 segundas-feiras atrás. A gente sentou num banco como você assim, ó. A gente entrou, a gente saiu, feliz. E aí a gente no caminho, voltando para o carro, falou assim: que delícia, né? Que coisa boa. Fala a verdade. A gente vem, a gente senta, a gente ouve aquele louvor maravilhoso. A gente nem precisa nem se preocupar em comprar cabo novo, em comprar fio novo. Achou que não funciona direito. A gente não precisa nem se preocupar com isso. É só a gente sentar e ver aquele monte de luzes girando, aquela cantora maravilhosa cantando, aquele pastor que todo mundo conhece, ele que tinha um bigodinho antes, hoje não tem mais. Aquele homem prega demais, irmãos. A gente podia ficar muito bem aqui, não é verdade? Mas a gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para se doar. A gente foi chamado para se lançar nos braços do Senhor. Às vezes as pessoas nos questionam, sim. Mas o que você está fazendo em São Mateus? O que você está fazendo com a igreja que não cresce, não bomba? Não bomba na internet, não enche aquela rua doida que vocês têm lá? Por que vocês não fecham tudo?
Você acha que eu nunca ouvi isso? Não. Mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser Ur. Eu fui chamado para ser sacerdote como Arão. Eu fui ser chamado para ser Moisés que levanta as mãos. Também fui chamado para ser Josué que anda no meio do povo na batalha. E também fui chamado para ser povo que anda com líderes que venham vencer em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção aqui nesta manhã. Talvez você não vá ser um pastor de igreja, ter uma igreja. Talvez você não vai ser alguém que vai estar em destaque. Mas você pode ser um Ur. E Deus está clamando por pessoas para se levantar nessa geração. Lembra em Ezequiel? Eu só preciso de um que se levante para tapar as brechas, e não encontrei. Ele disse também isso em Isaías: só procuro um no meio disso tudo para que interceda pelo meu povo. Lembra de Abraão? Mas Senhor, e se tivesse 50 justos? E se tivesse 40 justos? E se tivesse 30 justos? E se tivesse só um, que é o meu sobrinho? Deus está procurando pessoas que por causa de um falem com Deus, que por causa de um povo se levante em oração, em jejum, em consagração. Nós estamos no mês da igreja. Esse mês nós nos dispusemos a fazer oração, jejuar pela igreja, jejuar por você, jejuar pela tua casa. Mês passado foi a família, agora esse mês é a igreja. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos guerrear em favor da igreja. Igreja que eu digo, quando eu digo igreja, é Torre Forte, São Mateus, sim. Ai pastor, mas você não... Eu vou orar pela minha igreja agora. Porque a minha igreja, ela precisa ser forte, para depois daqui, lançar missionários para amanhã, estar entre as nações, estar entre os outros povos. Eu estou aqui para cumprir o meu chamado, e o meu chamado é esse, é levantar pessoas para as nações. Pastor, você está sendo ousado. Esse é o meu chamado. Isso é o que está no meu coração. Se coloca de pé. Feche teus olhos. O que queima no seu coração? Ai pastor, não queima mais. Não, queima sim. Porque o pavio que fumega jamais se apaga. Está aí dentro de você. É intercessão, é profético, é pastoral. Não pastor, é só segurar as mãos mesmo. É só no recurso. Deus sabe aquilo que coloca no coração de cada um. Deus é o que coloca a semente no coração. E é você e Deus agora. É você e Deus que precisa reconhecer esse dom, esse chamado, essa porção que Deus tem colocado aí no seu coração. Que o Espírito Santo possa falar com você. Que o Espírito Santo possa arder no seu coração. Que o Espírito Santo possa mover aí dentro de você nesta manhã, para aquilo que você foi chamado. É dar aula na escolinha dominical, é dar aulas para as crianças, é teatro, é balé, é pregar a palavra, é intercessão, é o quê? Se você já está fazendo, mesmo sendo Ur, saiba que você está lançando uma semente no reino de Deus. E ao tempo certo, você vai colher cada semente que você tem lançado. Cada semente lançada nesta igreja, nós vamos colher. Não sei qual é o chamado que Deus tem para você, qual é aquilo que queima dentro do seu coração, aquilo que você foi chamado, que você nasceu para fazer. E você sabe que você precisa dar um passo, você precisa se encorajar, você precisa a não fazer parte daqueles que fazem o bezerro de ouro. Você precisa muitas vezes confrontar pessoas, mas você precisa ter uma dignidade, um caráter. Você precisa ser leal. Você precisa se agarrar em Deus para fazer aquilo
que você foi chamado. Que você possa se levantar aqui nesta manhã. Que você possa gerar uma geração de gigantes espirituais. Que você possa voar nas asas do Espírito. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, ó Pai, aquilo que nós temos no nosso coração, Senhor. Senhor, assim como nós ministramos, assim como foi falado nesta canção, Senhor, ó Pai, nós iremos, Senhor, ó Pai, aonde o Senhor nos enviar, Senhor, ó Pai, porque assim como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, ó Pai, nós também um dia dissemos, eis-nos aqui, Senhor, e que o Senhor possa nos usar, com autoridade, com poder e com graça, Senhor, ó Pai, nessa terra, em nome de Jesus, amém? Pau do Senhor, pode sentar. Pode se assentar, glória a Deus.